Donald Trump voltou à Casa Branca e, como prometido, não perdeu tempo. As deportações em massa já começaram. Brasileiros e colombianos que entraram ilegalmente nos Estados Unidos estão sendo enviados de volta. E, é claro, o governo brasileiro já começou a reclamar. Mas vamos ser sinceros. Um país tem o direito de decidir quem pode ou não ficar dentro das suas fronteiras. Agora, a grande questão é: por que essa medida foi tomada tão rápido? Como isso afeta o Brasil? E por que a esquerda está tentando transformar isso em um escândalo? Fica até o final, porque hoje eu vou te contar toda a verdade por trás dessas deportações. Desde que reassumiu a presidência, Donald Trump deixou bem claro: os Estados Unidos não serão mais um paraíso para a imigração ilegal. E ele não está só falando, está agindo. A nova política de deportações começou com tudo, atingindo brasileiros e colombianos que entraram ilegalmente no país. Mas calma, como isso começou? E por que agora? Nos últimos anos, a imigração ilegal explodiu. Só em 2023, mais de 2 milhões de pessoas cruzaram ilegalmente a fronteira sul dos Estados Unidos, um número recorde. Brasileiros estavam entre eles, muitos entrando pelo México, tentando escapar dos controles. Durante o governo Biden, as fronteiras ficaram mais frouxas e isso criou um efeito bola de neve. Com Trump de volta ao comando, a ordem é clara: deportação em massa e controle rígido nas fronteiras. Os primeiros voos de deportação já saíram e muitos brasileiros estão sendo enviados de volta sem aviso prévio. Para Trump, essa é apenas a primeira fase de uma política ainda mais dura contra a imigração ilegal. Mas será que o governo brasileiro estava preparado para lidar com isso? Ou será que agora estão apenas reclamando porque perderam o jogo da narrativa? E mais, o que acontece com esses deportados quando chegam ao Brasil? Fica comigo, porque agora vamos falar da reação do governo e da mídia sobre essa decisão. Era óbvio que isso ia acontecer. Assim que os primeiros voos com deportados brasileiros começaram a chegar, o governo Lula correu para reclamar. A narrativa? Isso é um absurdo! Os Estados Unidos não podem simplesmente devolver essas pessoas sem diálogo. Mas espera aí. Quando milhares de brasileiros estavam cruzando ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos, o governo ficou em silêncio. Agora que Trump está fazendo exatamente o que prometeu, querem fingir surpresa? O Itamaraty já soltou notas oficiais dizendo que está preocupado com a forma como as deportações estão sendo feitas. Mas o que exatamente eles esperavam? Que os Estados Unidos simplesmente aceitassem qualquer um que entrasse ilegalmente? E a mídia tradicional? Bom, aí já dá para imaginar. Manchetes dramáticas, depoimentos emocionados e a tentativa de transformar esse assunto em uma crise humanitária. Dizem que essas pessoas fugiram da pobreza e que sonhavam com uma vida melhor. Mas ninguém menciona que elas escolheram entrar ilegalmente nos Estados Unidos. O mais engraçado? A esquerda brasileira adora criticar Trump e seus eleitores, mas na hora que precisam, fazem de tudo para tentar negociar com ele nos bastidores. Querem que os Estados Unidos tratem o Brasil como parceiro, mas não respeitam a soberania americana quando se trata de imigração. Agora, o que ninguém fala é o impacto que essa deportação vai ter dentro do Brasil. O que acontece com esses milhares de deportados? Eles vão encontrar emprego ou vão acabar engrossando as estatísticas do desemprego e da criminalidade? É isso que vamos ver agora. E agora? O que acontece com esses brasileiros que foram deportados? A realidade é dura. A maioria dessas pessoas vendeu tudo o que tinha para tentar a vida nos Estados Unidos. Pegaram empréstimos, pagaram coiotes, arriscaram suas vidas atravessando a fronteira ilegalmente e agora voltam para o Brasil sem nada. Sem dinheiro, sem emprego e sem perspectivas. O governo diz que está preparado para receber esses deportados. Mas a verdade é que não há nenhum plano concreto.
Eles chegam aqui e são, no máximo, encaminhados para serviços sociais básicos, sem nenhuma garantia de trabalho ou assistência real. E a pergunta que ninguém faz é: quem vai bancar isso? O cidadão brasileiro, que já sofre com impostos altos e falta de empregos? E tem mais: o impacto na segurança pública pode ser enorme. Entre esses deportados, há pessoas de todo tipo. Muita gente honesta que tentou buscar uma vida melhor, mas também criminosos que fugiram do Brasil para escapar da justiça. Com essa onda de deportações, a polícia já está preocupada com o aumento da criminalidade, especialmente em estados que costumam receber mais imigrantes retornando, como São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, enquanto a esquerda chora por aqueles que foram mandados de volta, quem realmente vai sentir as consequências disso é o brasileiro comum. Mais desemprego, mais gastos públicos e, possivelmente, mais insegurança. Mas, no fim das contas, Trump está errado por endurecer a política de imigração? Ou o erro foi do Brasil, que nunca levou essa questão a sério? No próximo bloco, vamos analisar o que essa situação realmente significa e por que a esquerda está em pânico com essa mudança nos Estados Unidos. No fim das contas, Trump está apenas cumprindo o que prometeu: proteger a soberania dos Estados Unidos e acabar com a imigração ilegal. E quer saber? Ele está certo. Nenhum país sério pode permitir que suas fronteiras sejam uma terra sem lei. A esquerda adora falar sobre direitos dos imigrantes, mas esquece de um detalhe fundamental: entrar ilegalmente em um país é um crime. E se os Estados Unidos têm regras, elas precisam ser cumpridas. Simples assim. Agora, o que essa decisão de Trump significa para o Brasil? Primeiro, que o governo brasileiro vai ter que lidar com um problema que ignorou por anos. Durante o governo Biden, a imigração ilegal aumentou, e Lula e sua equipe nunca se preocuparam em conter isso. Pelo contrário, a esquerda brasileira sempre incentivou essa ideia de que qualquer um pode sair daqui e simplesmente entrar nos Estados Unidos sem consequências. Agora que a conta chegou, querem jogar a culpa nos americanos. E sabe o que é mais interessante? Quando o Brasil deporta imigrantes ilegais de outros países, ninguém faz escândalo. Quando a Europa faz isso, ninguém reclama. Mas quando Trump toma essa decisão, a mídia e os políticos progressistas entram em desespero. Por quê? Porque eles sabem que isso desmonta a narrativa globalista de que as fronteiras devem ser abertas e que qualquer um pode entrar onde quiser, sem regras. O que Trump está fazendo não é só uma política de imigração. É um recado claro. Os Estados Unidos não vão mais ser reféns de governos estrangeiros que não controlam seus próprios cidadãos. Se o Brasil não consegue segurar seus próprios imigrantes, o problema é nosso, não dos americanos. E agora eu quero saber a sua opinião. Trump está errado por endurecer as leis de imigração? Ou o Brasil é que deveria ter se preparado melhor para essa situação? Comenta aqui embaixo. Quero ver o que você pensa sobre isso. E claro, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa entender essa realidade. Até a próxima! You probably read about Colombia 2 days ago. They said, no, we're not taking them. I said, we're going to take them. You're going to take them. You're going to like it too. You're going to take them.